Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero compartilhar com você nada mais, nada menos que a palavra de Deus. E que o Espírito Santo traga revelação aos nossos corações. Sabe, amado, quando nós vimos e lemos na palavra de Deus a questão de Abraão, a gente vê que Abraão ele é aprovado, né? Deus ele trabalha no coração de Abraão, Deus se aproxima, e ele começa a ter um relacionamento com Abraão. E Deus tinha um propósito com Abraão, né? E o propósito com Abraão era um propósito muito elevado, né? De gerar através dele uma nação, e através dessa nação, né? O nascimento do Messias, segundo a promessa que está ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus ali já fez a promessa que enviaria um descendente, aleluias, e esse pisaria na cabeça da serpente. Significa que ele traria restituição à humanidade através do seu Filho Jesus. Restituição, salvação, restauração, vida em abundância, vida eterna, né? Restituição da autoridade que Deus concedeu e que foi roubada por Satanás, né? Então ali Deus fala e Deus já revela isso. Mas com relação a Abraão ele é provado, né? Ali está então o filho da promessa, Isaac, e Deus o requer e diz a Abraão, pega o teu filho, teu único filho, aquele que tu mais ama, e me sacrifica lá no Monte Moriá, né? E Abraão então se pôs a caminho, e a gente conhece toda essa história. E Abraão chegou ao extremo de realmente levantar o cutelo. A gente vê que Deus bradou do céu e disse: não, Abraão, não faça isso. Amém? Abraão tinha sido aprovado na aprovação de Deus. Aleluias. E vimos então que com muita alegria Abraão retornou à sua casa, o seu filho Isaac. Aleluias. Que maravilha, né? A gente vê então, amado, que a aprovação ela faz parte do reino de Deus. Veja, se Abraão tivesse falhado, não seria Abraão. Deus iria procurar uma outra pessoa. Amém, amado? Mas Deus nunca erra. Aleluia. Ele procurou a pessoa certa. Porque Ele conhece muito mais do que o nosso exterior, mas o nosso coração, como Davi. Então é importante isso. Todos nós somos provados na nossa posição espiritual, na nossa fé, em nossas convicções. E nós precisamos disso. Aleluia. Porque através da aprovação é que nós mesmos temos uma ideia exata com relação à nossa posição espiritual, com relação, não é, à nossa fé, e é na aprovação que nós mostramos também para Deus verdadeiramente aquilo que nós somos. Então, ela é fundamental. Então, quando nós retornamos lá no livro de Gênesis, a gente vê então, amado, para trazer assim melhor essa história, porque no dia de hoje nós pregamos a partir do pecado para as pessoas, e nós não pecamos antes do pecado. Então fica essa lacuna, esse vazio para as pessoas. Ah, tu é pecador, Cristo morreu por você, você tem que se arrepender. Será que isso é argumento? Tudo que as pessoas precisam? É claro que não. A pessoa que não conhece a Deus, que nasceu sem nenhuma instrução, ele tem que saber muito mais do que isso. Amém, amados? Ele tem que saber a sua história. E a sua história vem antes do pecado. Ela vem antes do pecado. Veja, Deus criou todas as coisas de uma forma admirável, maravilhosa, 6 dias. Ele fez tudo de uma maneira muito amorosa e perfeita. Diz a Bíblia que em cada dia ele parava e dizia: puxa, mas ficou muito bom. Amém, amados? E se motivava ao outro dia. E assim foi a criação. Aleluia, algo tremendo. Mas existia em Deus também, é claro, a visão, o objetivo.
Deus sempre tem objetivo. O objetivo era o homem, a criação do homem. E isso no sexto dia aconteceu. Aleluia. E também do homem, Eva, a sua companheira, a sua auxiliadora. Tudo estava tão legal, tão perfeito, maravilhoso. Só que Deus ele conversa antes com Adão. E diz para Adão, Adão, isso aqui tudo é perfeito, isso aqui é um paraíso. Tudo que você quer, você tem aqui. Né? Então, viva uma vida abundante, viva uma vida feliz com a sua parceira. Né? Só que tem uma coisa, é aí que vem a aprovação. Tá bem? No meio do jardim tem uma árvore chamada árvore do bem e do mal. Né? Eu dou a vocês a alimentação própria, perfeita, através da árvore da vida. Então se alimente dela. Mas há uma árvore no meio do jardim chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore vocês não podem comer. Porque se vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. Essa árvore é a árvore da desobediência. É a árvore da morte. É a árvore da condenação. É a árvore do inferno. É a árvore que significa a natureza de Satanás, na sua queda e na sua maldade. Então, Deus disse, olha, não comer dessa árvore, mas de todas as árvores você pode comer, e principalmente, claro, o mais importante, da árvore da vida. Então, Deus colocou isso diante de Adão, e Adão passou isso para Eva também. Mas aconteceu o quê? Aconteceu que Satanás veio e tentou. Eles foram provados. Amém, amados? Eles foram provados. A gente vê então que Eva, quando ela fala com Deus, ela diz algo muito interessante. Ela diz, não é, que não está Satanás, aliás. Ela diz para a serpente, né, dela, né, nem tocai e nem comei. Mas Deus não disse isso. Deus disse não comei. Não falou em tocar. O que significa que Eva já estava rodeando a árvore e desejando comer daquele fruto. Não é? Com certeza, Satanás não colocaria ali uma árvore feia, não é? Enfim, sem cores, sem frutos. É claro que ele iria proporcionar algo, não é, maravilhoso aos olhos do ser humano. Então, nem se aproximar deveria daquela árvore, mas tudo mostra que ela estava ali, ó, olhando e desejando. E a serpente que mora nessa árvore, esse é o campo dele. Então a serpente, vendo isso, o desejo, a proximidade, então ele fala, Satanás, através da serpente, fala com Eva. E Eva então cai na asneira de receber aquela mentira, né? A maior mentira que existe: vocês serão que nem Deus. E isso não existe. Deus é o Criador e nós somos as criaturas dele, a sua criação. Aleluia! E por isso devemos viver uma vida de obediência a ele, rendido a ele, e se alimentando da árvore da vida e jamais da árvore da morte, da desobediência. Daí veio então a vida de dependência que o mundo até hoje vive. O que é vida de independência? É aquela vida que começou com Adão e Eva, quando eles simplesmente deram as costas para Deus e começaram a viver da sua maneira, do seu jeito, determinando eles mesmos o que era certo e o que era errado, o que era justo e o que não era injusto, e praticando isso. Isto é a humanidade que vive hoje. E essa condição significa vida sem Deus. E aqui está a grande realidade, porque se Deus não está na minha vida, onde eu estou? Eu estou sob a autoridade e domínio de Satanás. Isso é gravíssimo. Esse é o mundo que nós vivemos. É preciso que venhamos entender que por causa do pecado de Adão e Eva, a morte entrou no mundo. Não havia morte antes. Amém, amados? Nada morria. Interessante isso. Temos que pensar um pouquinho. Nada morria. Por quê? Porque a morte veio por causa do pecado. Ela começou a acontecer por causa do pecado. E essa morte, principalmente, é a separação que nós temos de Deus. Não é? Por causa do pecado, a comunhão foi quebrada. A Bíblia ilustra muito bem isso.
que Deus passeava no jardim e tinha comunhão com o casal. Mas, quando entrou o pecado, simplesmente o homem e a mulher, eles se retiram. Aleluia, eles se escondem. E eles não querem, se apresentar diante da face de Deus. E aí, então, vimos um grande rompimento. Eles são expulsos do paraíso, porque pecaram e porque falharam na aprovação. Todos nós temos que ser testados, provados. Amém, amados? Então, essa é a razão. Aleluia. Então, não é porque Deus já colocou ali para eles errar. Não. Eles tinham todas as condições de viver uma vida santa. Eles tinham todas as condições, muito mais do que nós, que vivemos agora neste mundo proveniente deles. Eles tinham todas as condições, de suportar o pecado, de vencer a tentação e ser aprovado por Deus. Aleluia. O que existia naquela época? Existia pecado? Sensualidade? A televisão? A internet? Nada disso existia. Nem no tempo de Abraão também. Amém, amados? Então não há desculpa. Não é que Deus já proporcionou isso porque sabia que eles iam errar. Não mesmo. Agora, uma coisa é certa. E eu entendo assim dessa maneira. Deus, ele acompanha o nosso tempo. Deus tem o seu tempo. Mas ele vive o nosso tempo. Aleluia. Para que nós vivemos também nessa condição junto com ele. Então, a aprovação é necessária. E Adão e Eva, eles são provados. Depois também Adão cai. Aí entrou a morte completa. E aí então, aleluia, o homem começou a viver longe de Deus. E aí começou toda essa parafernália até hoje. Daí o mundo nós vivemos. Assassinatos, mortes, suicídio, guerras, egoísmo. Está tudo aí, queridos. Cientistas dizendo, pelo amor de Deus, parem. Não é? Porque a coisa vai ser terrível, a natureza está sendo afetada. Meu Deus, o futuro está por aí. É terrível. Mas o homem continua o quê? Na sua caminhada, em direção aonde? Ao abismo. Amém? Porque vive na morte. Vive uma vida de desobediência. Agora, qual é o grande recado para a humanidade? É que entrou o pecado no mundo, mas superabundou a graça de Deus. Através de Cristo, o ser humano pode sair dessa condição e viver uma nova vida. E não somente viver uma nova vida, recebendo o perdão, a restauração e a comunhão com Deus. Olha só, que maravilhoso isso. Essa restauração. A restauração da autoridade em Cristo Jesus, a unção em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Olha que restauração tremenda. Então o homem pode, a partir daí, viver uma vida com Deus. E ter uma vida restaurada. Aleluia. E agora vivendo uma aliança com Deus. E tendo promessas para essa vida, mas a promessa maior, a eternidade de Deus. Aleluia. Então é preciso entender. As pessoas precisam entender isso. O seu passado, as suas raízes, o porquê de certas coisas. Para que possamos entrar, então, na obra de Jesus, no seu sacrifício. Aleluia. No amor de Deus que foi manifestado através dele e pela possibilidade que nós temos agora completamente de receber o seu perdão, a restauração e uma nova vida. Precisamos, então, nos render a Deus e passar a viver uma vida com Deus a partir de agora. E Deus tem, com certeza, em nossa frente, o paraíso. Uma das palavras de Jesus, linda e maravilhosa, do nosso Salvador. Eu vou para o Pai, vou para onde eu moro, preparar lugar para vocês. Um lugar especial, para que lá onde eu moro, na minha vinda, eu venha levar vocês para morar comigo eternamente na eternidade de Deus, na perfeição. E onde lá não haverá lágrima, nem choro, nem pranto, nem dor. Amém? Então esse é o Evangelho. Aleluia. Pregar o Evangelho a toda criatura. Mas meu coração sente isso. Que as pessoas precisam ainda entender o que veio antes do pecado. Aleluia. O que veio antes do pecado. A bobagem que o homem fez em dar ouvidos ao diabo, em dar ouvidos à serpente. Aleluia. Mas há um Deus maravilhoso, que nos ama de tal maneira. Esse Deus enviou seu Filho amado para que naquela cruz se entregasse no meu e no teu lugar, para que, através dele, recebêssemos vida, vida em abundância e vida eterna.
As pessoas têm que entender que a graça de Deus superabundou, o amor de Deus se extravasou de tal maneira. Como diz Jesus, porque Deus, Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus e o entregou naquela cruz para nos salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Jesus esteve nessa terra e veio para isso, para trazer as informações, a direção, a palavra, aquilo que nós precisamos, como seres humanos, para ter um encontro com Deus, receber os seus benefícios e viver eternamente com Deus, porque esta é a vontade de Deus para mim e para você. E assim possamos viver essa vida com muita gratidão, uma eterna gratidão diante de Deus. E que venhamos então estar para sempre com o Senhor, essa vida maravilhosa, perfeita, superabundante que Deus tem para cada um de nós. Aleluia! Entrou o pecado, entrou a morte, mas superabundou a graça de Deus. Deus não aceitou a injustiça, a queda. Ele envia Jesus para restaurar essa comunhão. Aleluia! Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até lá.